Vem, Celina. Vem. Vem cá. Cá. Vem. Boa noite, boa noite. Tudo bem com vocês? Olha quem tá aqui com a gente. Vai participar do Evangelho. Deita aqui, deita. Boa noite, gente. Boa noite para quem tá entrando, para quem já entrou. Sejam todos muito bem-vindos. Me fala uma coisa, gente, o som tá ok? Vocês estão me ouvindo? Que fofa, né, Gi? Essa é a Celina. A Jade tá pra lá. A Celina ela é mais comportadinha, a Celina é mais lady. Então ela fica aqui quietinha. Boa noite! Boa noite, galera da paz! Ó, Renato! Oi, Rê! O Renato é amigo meu de faculdade. A gente se conhece há pouco tempo, né, Rê? Misericórdia! Gente, sejam todos bem-vindos. Todos, encarnados e desencarnados, né? Que participa do Evangelho. Que a gente não tenha essa dúvida. Ela tá se achando aqui, ó. Que ninguém duvide disso, viu, gente? Que no nosso Evangelho não tá só a gente, né? Encarnados. Os nossos amigos espirituais estão aqui com a gente para dar esse suporte, fazer todo o trabalho, né, que eles fazem, toda a parte deles. Então, não duvidemos. Eu não sei se alguém falou, gente, tá tudo ok o som? Porque engraçado, para mim tá meio alto. Vocês estão me ouvindo bem? Diga. Enquanto isso, gente, pegando a água, tá? De cada um de vocês. Lembra, eu sempre gosto de lembrar que a água é individual, né? Cada um vai ter o seu remedinho, cada um a espiritualidade vai colocar na garrafinha ou no copo aquilo que você precisa. Então, que seja individual a água para você beber. Outra coisa que me perguntaram hoje, eu já falei tem um tempo, mas é bacana a gente estar sempre lembrando, né? Sobre... Bom dia, Lê! Seu lindo! Tá bom o som? Lu, obrigada. Porque pra mim tá meio alto aqui, eu acabo subindo a minha voz achando que vocês não estão ouvindo. Ok. Me perguntaram, uma pessoa falou, Paula, eu vou estar na casa... do meu namorado, ela falou, né? O Lu perguntando se vai ter filme. Hoje não vai ter filme, hoje não tem filme. Hoje o nosso Evangelho vai ser um puxão de orelha a cada palavra. Ó, grava o que eu tô falando, a cada palavra vai ter um puxão de orelha na gente, não de mim, de Jesus, né? Dos espíritos amigos. Então ela me perguntou se ela podia fazer o Evangelho na casa do namorado. Claro que pode, né? Vai aproveitar para limpar, para trazer aquela energia boa na casa dele, né? Para a família dele. E aí eu falei para ela, mentaliza, né? Durante a oração, mentaliza a sua casa, mentaliza o seu lar.
né? Que a espiritualidade sabe. Vai lá, vai fazer o trabalho na sua casa, sem problema, sem segredo, né? Então não importa não, aonde você tá. É claro que o ideal é você estar mais na sua casa, no seu lar. Mas quando acontece alguma coisa assim, eles entendem, né? A espiritualidade entende perfeitamente. Tá bom? Então vamos lá. Já são 9h06. Vamos iniciar a nossa mensagem. Mandando aviãozinho, gente, para a família, para os amigos. E que a gente hoje possa contribuir, né, com a nossa energia. A gente vai pedir isso durante a nossa oração. Deixa eu arrumar essa luz aqui. A gente vai pedir pelo que está acontecendo no mundo, né, gente? Essa guerra lá no Oriente Médio. A gente vai vibrar por eles, vai vibrar pelo povo. Independentemente de lado, não tem lado, né, gente? Não tem lado, a gente vai vibrar por todos eles, por todos esses irmãos, são todos irmãos. E nós vamos fazer a nossa pequena parte, que não é pequena, né? A nossa boa energia, a nossa boa frequência, a nossa boa vibração, a gente vai emanar também lá para eles, né? Principalmente para os mandantes, né? Então vamos lá. Então vamos iniciar aqui no nosso Gotas de Esperança com uma mensagem ímpar, né? Então vamos ver o que a espiritualidade vai mandar pra gente. E pode acontecer também, gente, já aconteceu isso, né? Das pessoas falarem, nossa, a gente já tirou essa boa noite, Aninha! Saudade de você, viu, linda? Da gente pegar, repetir assim, né, gente? Aleatoriamente eu abri uma mensagem que a gente já tenha lido, perfeitamente normal. Eu vou abrir aqui aquilo, eu vou abrir, mas a espiritualidade vai guiar a gente, né? Para aquilo que a gente precisa, né? Então, como a gente aprende, o acaso não existe, tá? Então aqui, ó, uma mensagem ímpar pra gente. 83, mensagem de número 83. Quem o vê, pensa algo sobre você. Quem te vê, pensa algo sobre você. Viva de tal maneira que os outros só possam ter bons pensamentos a teu respeito. Deus também te vê. Torne-se merecedor do seu olhar. Quem sente a sua presença reage de uma maneira ou de outra. Quem sente a sua presença. E olha que interessante, como tem tudo a ver com o nosso evangelho de hoje. Vou repetir. Quem sente a sua presença reage de uma maneira ou de outra. Vamos vibrar, Miguelito. Seja tão amigo que ninguém queira se afastar da sua frente. Deus habita em você. Seja tão bom que Deus se expanda cada vez mais em você. Vibre com Deus de tal forma que todos os que se aconchegarem a você sintam, não a você, mas a Deus que está em você. Olha que coisa linda, gente. Que mensagem maravilhosa. Como a gente aprende, né? Somos filhos de Deus. A gente tem o DNA de Deus. A gente tem o amor de Deus. A única questão que a gente sabe, né? Que a gente é muito ainda material, né? A começar
com o nosso corpo. Mas nós temos o DNA de Deus. Então, que a gente possa se aproximar cada vez mais dele, né? Que as pessoas que convivem com a gente possam sentir a presença dele através das nossas atitudes, dos nossos exemplos, da nossa vibração, da nossa palavra que a gente vai falar hoje. Linda essa mensagem. Deus habita em você. Deus habita em você. Seja bom para que Deus se expanda cada vez mais em você. Linda mensagem, gratidão. Então vamos fazer a nossa prece inicial para a gente iniciar oficialmente o nosso Evangelho. Vou pedir para você fechar os seus olhos, já sentir essa energia boa, sentir a presença do seu mentor, sentir a presença de Deus, a presença de Jesus, a presença de toda egrégora espiritual, nossos amigos espirituais, nossos irmãos espirituais que vêm fazer o Evangelho com a gente, que vêm aprender junto com a gente, para depois continuar a evolução no plano espiritual. Que coisa linda! Sente essa presença, respira fundo, sente no seu coração essa vibração. Sejamos gratos a Deus, a Jesus, aos nossos mentores por esse momento de união, por esse momento de reunião, onde a gente vai falar de Deus, onde a gente vai falar de Jesus, onde a gente vai aprender o Evangelho do Cristo. Que a gente tenha a capacidade, meu Pai, de levar esse Evangelho para todos os lugares onde a gente frequenta, para todos os nossos ambientes do nosso dia a dia. Que essa energia de paz, que essa frequência de paz tão alta que a gente está sentindo agora, seja emanada lá para os nossos irmãos que estão passando por essa guerra, que estão sofrendo, tantas pessoas desencarnando, que esses espíritos, que com certeza são apoiados, são resgatados, ninguém fica abandonado, que eles recebam também essa luz. E principalmente os que ficam aqui na Terra, nesse sofrimento da guerra, que possam sentir no coração, apesar de tudo, a paz de Deus, a paz de Jesus. E que essa energia seja emanada para todos os que precisam de cura física, mental, espiritual. Que sinta no coração essa energia. Agradecemos a espiritualidade que vai fluidificar as nossas águas, os espíritos amigos que vão higienizar, vão limpar os nossos lares. Mentaliza agora, se você não tiver no seu lar, mentaliza o seu lar agora, todo ele. Faz aquele escaneamento em todos os quartos, em todos os cantos da sua casa. Ele vai ser higienizado, vai ser trazida a harmonia, a paz, a proteção. Agradecemos as curas, os passes, os tratamentos que serão feitos. E com o nosso amor, o nosso coração cheio de amor,
e de gratidão, porque a gente está vibrando no amor, na gratidão. Iniciamos mais um evangelho de amor de Deus, dizendo graças a Deus, que assim seja. Graças a Deus. Vocês estão fortíssimos, gente. A energia de vocês está muito boa. E eu agradeço. Então vamos lá. Então vamos começar a levar puxão de orelha. Vamos lá? Ó, a gente está no nosso caminho Verdade e Vida. A gente vai ler hoje o capítulo 45, intitulado Conversar. E a gente vai estudar, tá lá no Evangelho, tá lá em Efésios. Paulo diz pra gente: que não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graças aos que a ouvem. Olha que linda a mensagem, né? Então a gente vai falar sobre palavra, né? Sobre o conversar. Então eu vou ler o que o Emmanuel fala pra gente, é rapidinho, né? Aliás, o nosso evangelho hoje vai terminar mais cedo. A gente não vai ter filminho. Então vamos lá. O gosto de conversar retamente e as palestras edificantes caracterizam as relações de legítimo amor fraternal. As almas que se compreendem nesse ou naquele setor da atividade comum estimam as conversas afetuosas e sábias como escrínios vivos de Deus. Esses escrínios é como se fosse um cofre pequeno que guarda coisas de Deus, né? Permutam entre si, as almas, né? Que permutam, trocam entre si os valores mais preciosos. A palavra precede todos os movimentos nobres da vida. Tece os ideais do amor, estimula a parte divina, desdobra a civilização, organiza famílias e povos. Jesus legou o evangelho, né? Quer dizer, Jesus deixou de herança pra gente o evangelho ao mundo, conversando. A gente não está falando sobre conversar? Jesus deixou o evangelho pra gente conversando. E quantos atingem mais elevado plano de manifestação prezam a palestra amorosa e esclarecedora. Pela perda do gosto de conversar com alguém, pode o homem avaliar se está caindo ou se o amigo estaciona em desvios inesperados. Porque a gente não pode nunca, perder o gosto em conversar, né? Como ele fala, de uma forma edificante, tá? Então, se alguém não tem esse gosto de conversar, tem que avaliar, né? O que está acontecendo? Lembra que ninguém evolui sozinho. Ninguém evolui sozinho aqui na Terra. A gente vai falar sobre isso. Todavia, além dos que se conservam em posição de superioridade, existem aqueles que desfiguram, olha só, que desfiguram o dom sagrado do verbo, compelindo-o às maiores torpezas. E eu adorei isso aqui, gente, que ele fala. São os amantes do ridículo, da zombaria
dos falsos costumes. A palavra, porém, é dádiva tão santa que ainda aí revela aos ouvintes corretos a qualidade do espírito que a insulta e desfigura, colocando-o imediatamente no baixo lugar que lhe compete nos quadros da vida. Forte, né? Conversar, para terminar, conversar é possibilidade sublime. Olha só, é possibilidade sublime. Não relaxes, então, essa concessão do Altíssimo, porque pela tua conversação serás conhecido. Olha que legal. Pela tua conversação serás conhecido, né? E engloba tudo, né, gente? A vibração durante a conversa. Eu vou ler o meu comentário. Então, como sempre, a gente vai discutindo aqui, né, sobre esse tema. Aí o Emmanuel, como eu falei, né, que é um puxão de orelha, ele coloca a gente aqui para refletir como que a gente tem falado com o outro, como que a gente tá usando, né, utilizando o dom da palavra. A gente fala, né, a palavra tem poder, não é? E vou falar uma coisa, gente, poucas pessoas têm noção do poder que a palavra tem, né? E o conversar, como ele fala, né, não é simplesmente trocar informação, aquele automático. É isso que a gente tem que prestar atenção, né? Mesmo que seja naquela conversa de trabalho, né, aquela conversa, vamos colocar, mais técnica. Mesmo nessa conversa, a gente pode transmitir os nossos valores, tentar, né? Transmitir os nossos valores, os nossos sentimentos, as nossas intenções e principalmente as nossas vibrações, né? Que a gente falou, tudo é energia, tudo é vibração. Então, a gente tem que começar a prestar atenção quando você está conversando, independente do tempo da conversa, né? De você poder ter essa troca dessa energia. E a palavra, né, gente, dependendo de como ela é colocada, dependendo de como ela é expressada, a palavra tem uma força, gente, magnética, né? Existe um magnetismo que é emitido. A gente conversou, né, sobre a frequência. A palavra, na palavra, né, existe uma força magnética que a gente não tem noção. E aí como é que a gente tá, como ele fala, né, como é que a gente tá usando esse dom, né, essa faculdade da palavra, do falar, né? Será que a gente tá usando, fazendo aqui sempre uma reflexão, será que a gente está usando de uma palavra, de uma forma sensata com o outro, de uma forma equilibrada, como ele fala, de uma forma edificante, né? O que é o edificante? É o construir, é o levantar, né? Independente de eu estar conversando com uma pessoa ou a situação que você esteja, né? Que eu esteja colocando palavras com o objetivo moral e espiritual, sempre, sempre. E da gente ter essa noção da força, né, da palavra,
será que a gente tem a noção daquilo que a gente fala? Será? Né? Daquilo que a gente está falando pro outro? A gente sabe que uma palavra mal colocada, eu até coloquei aqui, ó, mal dita, né? Separado, uma palavra mal dita, mal colocada, mal expressada. Ela pode ser, gente, tão forte, ela pode ser tão destruidora, tanto quanto, como a gente fala, um tapa na cara, né? Tanto quanto uma agressão física. A gente não fala isso? Caramba, antes tivesse tomado um tapa na cara do que ter ouvido isso, né? E assim, é muito complicado isso, que a gente pode até, gente, destruir o sonho de alguém sem saber, sem perceber, né? Com uma palavra, com uma frase, com uma conversa de 1 minuto, a gente pode destruir o sonho de uma pessoa. Olha a responsabilidade. E como ele fala, né? Em qualquer lugar que a gente esteja, em qualquer ambiente, né, gente? Dentro da nossa casa, com os nossos familiares, com os nossos amigos, no nosso trabalho, com os nossos colegas, sempre vai existir uma conversa, né? Sempre vai existir uma conversa. E a gente tem que fazer o possível para que essas conversas, gente, sejam de afeto, com respeito, né? Com sabedoria. A Ana fala pra gente, as palavras têm um impacto poderoso, tanto emocionalmente quanto socialmente. É incrível isso, né? Que a gente não sabe desse poder, esse poder do mal, né? Que a gente tem, mas que a gente não pode fazer jamais. Então, da gente ter esse tipo de conversa afetuosa, né? Porque, gente, nós espíritas, nós pessoas que procuramos a evolução, né? Da nossa alma, a gente tem a consciência que a gente está aqui na Terra para evoluir. Porém, a gente também está aqui para ajudar o outro a evoluir. A gente tem essa responsabilidade, sim, né? Não adianta eu falar assim, não tô nem aí pro meu irmão, não tô nem aí pra minha mãe, pro meu pai, pro meu filho, pro meu marido, pra minha esposa. Não, eu tenho sim responsabilidade, principalmente nessa questão do que eu tô conversando dentro da minha casa, né? E assim, né, gente? Ele fala, quantas oportunidades Deus coloca na nossa frente durante o dia, todos os dias, pra gente evoluir através da palavra, pra gente poder edificar uma pessoa que está em sofrimento, que está passando por uma ansiedade, né? Que a gente pode ajudar todos os dias, gente. Se a gente parar para pensar, pensa hoje, será que não passou ninguém na tua vida hoje para você falar uma palavra de valor, uma palavra de vibração positiva, né? Que você pode, através dessa conversa sadia, salvar essa pessoa, melhorar o dia dessa pessoa. Quem sabe curar, né, o coração dessa pessoa que está sofrendo, que está angustiada. A Ana fala pra gente, a Ana ela é psicóloga. Acredito que no contexto psicológico a forma como nos expressamos influencia diretamente nossos pensamentos e emoções,
Por isso, cuidado de nos cuidarmos espiritualmente. Orai e vigiai, né? É como ele fala, né? O nosso pensamento atrai. A gente vai continuar falando. Então, se a gente quer se melhorar, né? Se a gente quer se melhorar como pessoas, se a gente quiser se melhorar como espíritos eternos que somos, né? Espíritos imortais que somos. Por isso que eu falo a importância, gente, da gente ter essa certeza absoluta da vida após a morte, que tudo muda, né? A gente consegue entender essa responsabilidade, né? Da gente querer melhorar. Então, se a gente quiser isso pra gente, a gente tem o dever, né? Como a Ana fala aqui, a gente tem o dever de trabalhar aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente vibra, aquilo que a gente fala, aquilo que a gente faz, né? Por isso que é tão importante a gente saber conversar de uma forma saudável, né? Mesmo com aquela pessoa que não quer uma conversa, vamos chegar lá. E aí ele fala, né, gente? Jesus deixou pra gente o evangelho conversando. Ele conversava com todo mundo, com um grupinho aqui, com um grupinho ali, conversava com os apóstolos, aí depois saía para conversar na rua, nos templos, né? Então, ele conversava. E, gente, o quanto esse homem construiu conversando, né? Claro, e o exemplo, né? Dando exemplo. E a gente, na maioria das vezes, né, gente, a gente não dá nem um exemplo e a gente não dá nenhuma palavra de consolo, uma palavra amiga. Olha só. Por isso que é tão importante, né, a gente pensar com responsabilidade antes de falar. Né? E não ser aquela... eu acho que tem até um meme aqui no Instagram, né? Da Sincerona. Acho que é a Sincerona, né? E a gente sabe disso, né? Aquelas pessoas que falam, eu sou sincera. Eu sou sincera, doa a quem doer. Será que é certo? Né? Isso é o correto? Não. Claro que não. Claro que não, né? Então a gente tem que ter essa responsabilidade para não ferir o outro, para não destruir, para não magoar, para não, para não desorientar. Quantas pessoas ficam desorientadas dependendo da palavra que ela ouve, do pai, da mãe, do filho, do amigo. Ela se desorienta e o responsável é quem falou, né? Então a responsabilidade para você falar, para não gerar discórdia, né? Hoje eu passei mais ou menos por essa situação entre, né, cá e lá, pessoas brigando, né? Se ferindo, né, entre si. E um lado me pedindo opinião. Gente, pelo amor de Deus, a minha opinião é o perdão, é a compreensão, é o entendimento, né? É tentar entender que o outro lado às vezes está com problema e fala o que não deve, né? E a gente, com esse entendimento espiritual, entender que cada um está num nível de evolução, de aprendizados, né? Que nem todo mundo age como nós. Então é compreensão, dá um tempo, né? E assim, gente, que seja essa situação que você esteja, né? Se fosse para eu falar alguma coisa para
aumentar essa discórdia? Não. Não. Para. Silencia. A gente aprendeu que o silêncio também é caridade, né? Para você poder unir as pessoas, às vezes você tem que silenciar. Porque se você for falar alguma coisa, para um lado, o outro lado não vai gostar e vice-versa, você vai estar aumentando o ódio, a mágoa, né? Então silencia. Na hora certa, no momento certo, é uma caridade, né? E palavras edificantes. E sem contar, né, gente, que muitas vezes eu não tenho autoridade moral para poder criticar, para poder julgar, né? Quem sou eu para poder criticar, julgar? E aí o Emmanuel fala, né, que eu falei para vocês da frase que eu adorei, né? Ele fala daqueles que são amantes do ridículo, da zombaria, dos falsos costumes, né? Infelizmente a gente conhece pessoas assim, né? Que também a gente tem que entender. Nós vamos falar aqui, né? Quer dizer, essas pessoas que utilizam, né? Esse tipo de conversa, de palavras dessa forma, né? Tão baixa, tão pequena, né? São pessoas, gente, que mostram o quê? Tá dando uma prova da pouca evolução. Da pouca evolução. Quem fala dessa forma ridícula, zombando, né? Falsos costumes. E aí, gente, quem tem, né? Como diz Jesus, quem tem olhos de ver e ouvidos de ouvir, né? Que é a parte espiritual, né? É o olhar além, é o ouvir além, né? Quem é assim consegue identificar, né, gente, o tipo de espírito, o nível de espírito que faz isso. Que tá falando, né? Afinal de contas, né, gente, a boca fala aquilo que tem no coração, né? Os sepulcros caiados, a Ritinha fala pra gente, né? Então, nós vamos falar aquilo que tem no nosso coração. Aí você consegue identificar, né? Qual é o nível de evolução da pessoa. E ok, tá tudo bem. Por isso que a gente tem que sempre entender, nunca continuar falando, repetindo o que o outro tá falando, né? Se a gente tem essa inteligência emocional, né? Jamais, é o silenciar, né? Onde quer que a gente esteja. E aí ele termina falando, né? O Emmanuel termina falando, que também eu repeti 2 vezes a frase, né? Falando que nós somos conhecidos pela nossa conversação. Aí vem a nossa autoanálise, né? Quer dizer, vamos se perguntar, como é que eu sou conhecido por aqueles que me ouvem? Né? Como é que eu sou conhecido por aqueles que me ouvem? Será que eu tenho que me preocupar? Né? Eu acredito que na maioria das vezes a gente tem que se preocupar, sempre porque a gente não é perfeito, né? Uma hora ou outra a gente acaba escorregando. Mas o importante é esse cuidado. É esse cuidado, né? Eu até coloquei aqui uma liçãozinha de casa pra gente, que é falar com respeito. A Renatinha fala aqui pra gente, ó, quando se discute, até quem tem razão sai perdendo. Isso!
de energia. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Eu sempre falo, eu prefiro ter paz do que razão, né? Porque dependendo do contexto que você tá na sua vida, dessas conversas, a razão vai chegando com o tempo, né? A vida vai mostrando pro outro. Então, permaneça na tua paz, permanece na paz, né? Você não vai atrair coisas ruins, você não vai atrair doença, né? Pelo teu coração tá machucado, tá magoado, tendo que discutir, né? Segue teu caminho, isso mesmo. Então, fala com respeito, ouve com atenção, vai analisando isso, né? Você tá fazendo isso? Você tem feito isso? Silencia com sabedoria aquilo que eu falei, né? Silencia com sabedoria. Se for para falar alguma coisa que vai trazer coisa ruim pro outro, para, né? Não fala. Usa palavras, né, gente, que levam a paz, que tragam a paz. Evita crítica, principalmente críticas vazias. Evita, né? É o que a gente falou agora, né? Será que eu tenho essa autoridade moral para poder criticar, né? Para poder julgar? Evita. Nunca se esqueçam que a gente nunca tá sozinho, né? A gente está sendo observado o tempo todo. Usa a conversa como caridade, né? Eu coloquei isso aqui. A gente, quem trabalha como voluntário, né, gente? Em alguma igreja, no centro espírita ou sozinho, né? Sozinho, particular, levando alimento na rua, principalmente, né? Gente, mais do que o alimento material, o alimento espiritual, como eles precisam, como eles são necessitados da palavra, de uma conversa com a gente, como é gostoso, né? Quem tiver oportunidade, sabe? E sem julgamento, gente, mais uma vez, quem sou eu estando lá, entregando, né, mantimentos, enfim, quem sou eu para julgar, para apontar o dedo, por que que você tá aqui, né? Não, é o momento da palavra, da energia, lembra que a gente falou, né, da força magnética que tem a palavra? É o momento de eu emanar, de você emanar essa energia, né? O carinho, a atenção, a Marcela fala pra gente, é isso. E, gente, são atitudes valiosíssimas espiritualmente, como eu falei. Quem tem que ver, tá vendo, né? E tem que sair do coração, porque se não sai do coração, não tem vibração, não tem frequência, não tem energia, né? A Eli fala pra gente, o alimento é a porta para ouvir quem precisa de atenção. É lindo, é lindo. E aí, gente, e vão os exemplos, né, do nosso dia a dia. Eu sempre falo pros meus filhos, quando você precisa, você sabe que você vai ter que ter uma conversa tensa, mais dura, né? Com um pai, uma mãe, marido, esposa, filho, com o seu chefe, né? Oração, Senhor, me guia, né? Guia meu coração, que meu coração esteja cheio da paz, cheio de bondade, para que essa conversa seja boa, seja proveitosa para todos os lados, né? A oração antes de uma conversa é tão importante, né? Ajuda demais. E é isso, gente, né? Mesmo pro nosso dia a dia, mesmo com raiva, que você esteja com raiva da outra pessoa, né? Pensa, que você esteja com mágoa da outra pessoa, respira.
Respira, não fala, não vai falar nada que vai te comprometer espiritualmente e energeticamente, gente. Porque a gente sabe que tudo volta, né? Aquilo que eu falei pro outro, além de magoar, que eu tô sendo responsável, volta pra mim. Como a gente falou, aí vem doença, né? Coisas ruins acontecendo pra mim, né? Porque o que eu emanei voltou, né? A vida é um bumerangue. E a gente sabe, né? Eu até coloquei aqui pra não esquecer, a gente sabe de relatos de pessoas que brigaram com um filho, mais uma vez com um pai, com um amigo, né? Tiveram brigas feias, falaram, despejaram coisas horríveis, ridículas, né? Como Emmanuel fala, no coração do outro. E de repente esse outro depois, no dia seguinte, ou enfim, desencarna. E aí você fica com aquela culpa eterna, né? Eu falei aquilo pra ele e ele foi embora. Então é um momento do silêncio, né? Então, o que vem do coração toca o coração, né? Eu ouvi essa frase esses dias: o que vem do coração toca o coração. E é isso, gente. Às vezes um simples obrigado. Eu até hoje na aula eu falei, né? A frase: calma, tudo vai ficar bem. Olha, eu tô aqui para te ajudar. Né? Frases tão simples. Você pode curar uma pessoa falando isso, né? Ainda mais, como a gente falou, com a energia que você coloca nas suas palavras, né? Então é isso, gente. São escolhas diárias, né? Que a gente tem todos os dias. Então, escolha salvar e curar as pessoas, né? E não afundar, magoar, ferir, destruir, como eu falei, desorientar, né? Olha a responsabilidade, olha o que a gente vai começar a pensar agora, né, gente? A partir de agora, com mais responsabilidade. Então, para a gente finalizar, a Ana fala pra gente: precisamos aprender a combinar a comunicação consciente com amor, respeito genuíno e lindo. Podemos criar ambientes mais harmoniosos e fortalecer as nossas conexões, principalmente dentro do nosso lar, né? Dentro do nosso lar e principalmente, gente, dentro de nós, né? A gente se respeitar, a gente ter confiança, a gente acreditar nesse nosso potencial da cura, da palavra. Porque quando eu me curo, quando eu me transformo, eu consigo curar, eu consigo transformar quem está à minha volta, né? Então é isso, gente. Aqui a gente finaliza o nosso evangelho com esse puxão de orelha do Emmanuel, de Jesus, né? Em primeiro lugar, que a gente possa prestar atenção nas nossas conversas e prestar atenção naquelas pessoas que vêm conversar com a gente. E se você tiver que discutir com alguém, raciocina. Seja emocionalmente inteligente, seja espiritualmente inteligente, né? Reforço mais uma vez, gente, pensando sempre na vida eterna, pensando sempre na imortalidade da alma, tá bom? Então vamos finalizar o nosso evangelho com a nossa prece final. A espiritualidade já fluidificou as nossas águas.
já harmonizou, já higienizou o nosso ambiente. Então a gente vai agradecer esse momento tão mágico. Fecha os seus olhos, sente essa energia. Vamos agradecer por essa proteção que foi plasmada no nosso lar. Essa proteção que foi trazida para o nosso corpo físico e principalmente as curas do nosso espírito. Estamos aqui na Terra encarnados com o objetivo de cura do nosso espírito. É ele que vai caminhar de encarnação para encarnação, como tem feito até hoje, se curando de todas as imperfeições. É o que a gente está fazendo agora no nosso Evangelho, aprendendo os ensinamentos do Cristo e principalmente com a sua bênção, meu Pai, colocando em prática todos os dias. Primeiro, colocar em prática com nós mesmos e depois com o nosso próximo. Que esse amor ao próximo cresça cada dia mais. Seja quem for, que a gente possa ajudar, que a gente possa auxiliar de alguma forma, com uma oração, com uma ação, com uma palavra. Que a gente possa sempre curar e salvar aqueles que precisam de ajuda. E com esse alimento espiritual que a nossa alma necessita, vamos caminhar mais uma semana felizes, com bom ânimo, caminhando o exemplo de Jesus, construindo, edificando a todos, a tudo. Agradecemos a espiritualidade que fluidificou as nossas águas, que higienizou os nossos lares, que praticou os passes, as curas, os tratamentos. E com esse sentimento fortíssimo de amor dentro dos nossos corações, finalizamos mais um Evangelho de amor ao próximo, para todo o planeta, dizendo graças a Deus. Que assim seja, graças a Deus. Compartilhem o nosso Evangelho, continuem com as suas leituras, né? Sempre procurando leituras, filmes, vídeos, para que a gente possa aprender cada vez mais acerca de Jesus, acerca da doutrina espírita, e assim a gente vai melhorando mais como espírito que somos. Obrigada, gente, gratidão. Gratidão, gratidão a todos, ótima semana, é isso aí, amém. Vai ser uma semana maravilhosa, lembrando sempre dessa conversação sadia, saudável, primeiro para você e depois para o outro, né? Prefira ter paz do que razão. Amo vocês, gente, profundamente, uma semana linda, rica de espírito, de amor, de paz, de perdão para todo mundo. Segunda-feira estamos aqui firme e forte. E bom feriado, temos feriado, viu, gente? Um beijo!